O vento seco do Arizona de 1875 cortava como lâmina. Não era uma brisa comum, mas um sopro impiedoso que parecia arrancar a própria pele de quem ousasse enfrentá-lo. A poeira avermelhada do deserto subia em redemoinhos caprichosos, cobrindo trilhas já quase apagadas pelo tempo. O sol, suspenso no alto do céu, era um tirano. Não dava sombra, não dava descanso. Apenas queimava, sem piedade. Lá no alto, abutres circulavam em círculos lentos, como se esperassem o próximo cadáver. Era o oeste selvagem em sua face mais cruel, terras arrancadas dos povos nativos, sangue recente de guerras que não trouxeram paz, promessas quebradas enterradas sob a areia, e um silêncio pesado, como se a própria terra guardasse rancor de todos os homens que nela derramaram sangue. E nesse cenário árido, avançava um cavaleiro solitário. Elias McGraw, nome que já fora temido em alguns condados e esquecido em outros. O chapéu gasto escondia parte dos cabelos escuros. As mãos firmes seguravam as rédeas de um cavalo tão magro quanto resistente. Os olhos de Elias, azuis como lâmina de aço, eram marcados pela perda. Perderá a esposa para a febre, perderá os irmãos para a guerra civil, perderá a fé em qualquer bandeira. Restava apenas o instinto de seguir adiante. Suas botas contavam histórias. Arranhadas, cobertas de pó, já pisaram em lama de batalha, em sangue de Salom, em terra sagrada profanada. Elias não buscava glória, nem redenção. Apenas sobrevivia, um dia de cada vez. Mas naquela noite, o destino mudaria sua estrada. O disparo. Um estampido seco rasgou o silêncio. Depois outro, ecoando pelas colinas. Elias freou o cavalo de imediato. O animal bufou, nervoso, os ouvidos atentos. O cowboy desmontou com agilidade, encostando o ouvido na terra dura. Sentiu a vibração de cascos em disparada. Mais gritos. Uma língua estranha, gutural, cheia de força, e outra que conhecia bem, o inglês dos brancos, cuspido em tons de ódio. Ele não precisava de mapa para entender. O que estava acontecendo era uma caçada. E, naquele deserto, caçadas raramente terminavam limpas. Elias avançou com cautela. O rifle descansava em suas mãos calejadas. Cada passo era calculado. O faro de sobrevivente lhe dizia que a vida de alguém estava prestes a se apagar. Ao dobrar uma curva de pedras, viu a cena. O cativeiro. 5 homens armados, rostos cobertos de suor e pó, cercavam 2 prisioneiros. Um deles, um jovem guerreiro apache, jazia no chão, o peito tingido de vermelho. Ainda respirava, mas com dificuldade. Os olhos semicerrados já anunciavam que não veria o amanhecer. O outro prisioneiro estava amarrado a um tronco. Uma mulher. Nayeli. Ela se debatia contra as cordas, mas não era desespero o que brilhava em seus olhos. Era fúria. Orgulho ferido. Resistência. Seus cabelos negros desciam como cascata de noite até a cintura. A pele morena estava marcada por arranhões, mas sua postura permanecia ereta. Os olhos, escuros, profundos, faiscantes, encontraram os de Elias, mesmo à distância. Elias sentiu um impacto no peito. Não era apenas instinto de justiça. Aquela mulher carregava em si algo que desafiava a morte e vergonha. Um fogo que ele reconhecia porque já o sentirá, em outras batalhas, em outros olhares. O coração dele acelerou. A decisão já estava tomada antes mesmo que ele tivesse tempo de pensar. O primeiro confronto. Sem hesitar, Elias ergueu o rifle. O estampido ecoou pela ravina, e o primeiro bandido tombou como saco de areia. O caos explodiu de imediato. Atirem! Gritou um dos mercenários. Cavalos relincharam. Os homens se jogaram atrás de pedras. Pólvora inundou o ar. Elias moveu-se como sombra. Cada disparo preciso, cada recarga automática, quase mecânica. Anos de guerra e de solidão haviam transformado o cowboy em máquina de sobrevivência. Um bandido tentou avançar pelo flanco, mas encontrou uma bala no peito antes de erguer a arma. Outro correu em direção a Nayeli, faca em punho, mas Elias disparou tão rápido que o corpo do homem caiu a poucos passos dela. Os últimos 2 tentaram resistir, gritando palavrões, cuspindo ódio, mas o deserto não protegeu ninguém naquela noite. O eco dos tiros se misturou ao silêncio eterno da planície. E então, de repente,
o som cessou. Apenas o render do vento entre as pedras e o tilintar distante das esporas de Elias. Libertação. Ele correu até Nayeli. As mãos tremiam quando puxou a faca para cortar as cordas. A cada fibra rompida, ela o encarava. Não chorava. Não agradecia. Apenas olhava com desconfiança, como fera acuada que não decide se o caçador veio para salvar ou para matar. Quando as cordas caíram, Nayeli se afastou de imediato, os punhos cerrados, como se ainda esperasse ataque. Elias ergueu as mãos, mostrando que não era ameaça. Atrás deles, o jovem Apache tossiu sangue. Nayeli correu até o irmão, ajoelhando-se ao lado. Tentou pressionar o ferimento com as próprias mãos, murmurou palavras em sua língua, talvez súplica, talvez despedida. Elias se aproximou, mas soube apenas pelo olhar da jovem. Era tarde demais. O rapaz exalou o último suspiro breve, e o deserto engoliu o som. Nayeli inclinou a cabeça sobre o corpo, deixando escapar um gemido baixo, quase um rugido. Não era choro de fragilidade, mas de guerra. Elias desviou os olhos, sentindo um peso no peito. Ele sabia o que aquilo significava. Não apenas havia salvado uma mulher. Entrará, sem volta, numa guerra que não lhe pertencia. A escolha. O céu começava a se tingir de vermelho, anunciando o pôr do sol. O vento trazia o cheiro de sangue e pólvora. Elias olhou ao redor. Rastros de cavalos, corpos espalhados, o vulto distante de aves esperando o banquete. Não tinham muito tempo. Logo, mais homens viriam. Aproximou-se de Nayeli. Precisamos sair daqui. Sua voz era grave, firme. Ela levantou os olhos, ainda brilhando de lágrimas contidas. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se avaliasse se aquele homem era aliado ou apenas mais uma ameaça. Finalmente, com relutância, assentiu. Elias estendeu a mão. Nayeli hesitou, mas aceitou. Não havia confiança, apenas necessidade. Juntos, desapareceram entre as sombras da noite que se erguia. Reflexão final da sessão. Para Elias McGraw, aquele não era apenas mais um resgate. O Velho Oeste tinha o estranho hábito de transformar atos de instinto em fardos eternos. Ele sabia que cada bala disparada naquela noite o aproximava de algo maior, um conflito que poderia custar sua vida, ou talvez algo ainda mais valioso. O cowboy solitário havia salvado uma jovem Apache. Mas, no fundo, pressentia que era sua própria alma que estava sendo arrastada para uma estrada sem retorno. E assim, sob o céu avermelhado do Arizona, começou uma história de sangue, honra e destino. O deserto não perdoava. Era um juiz silencioso, impiedoso, que testava a cada passo a resistência dos que ousavam cruzá-lo. Durante o dia, o sol escaldante ardia como ferro em brasa, derretendo a vontade dos viajantes. À noite, o frio cortante se infiltrava pelos ossos, lembrando que naquele lugar nada era estável, nada era seguro. Elias e Nayeli seguiam por trilhas escondidas, desviando de caminhos batidos, atentos a cada ruído distante. Os caçadores de recompensas não descansariam, tropas federais rondavam em patrulhas, e para muitos homens brancos, qualquer Apache era inimigo a ser exterminado. O silêncio entre eles era pesado. Nayeli caminhava um pouco atrás, mantendo distância. Seus olhos nunca se afastavam de Elias por completo, vigiavam cada gesto, cada movimento. Não confiava nele. Como poderia? Um homem branco, estrangeiro em sua terra, parte de um povo que destruíra aldeias, profanara rituais, espalhara morte. Elias, por sua vez, não sabia como explicar. Ele não lutava por terras. Não lutava por bandeira. Já tinha lutado no passado, pela união, pela promessa de um país mais justo, e tudo o que ganhará foi a sepultura precoce dos irmãos e o corpo de sua esposa levado pela febre. Não restara nada além de silêncio e poeira. Mas algo dentro dele dizia: ela não pode morrer aqui. Homem contra a natureza. No terceiro dia, o vento mudou. Veio forte, carregando consigo grãos de areia tão finos quanto pó de vidro. Em minutos, a luz se apagou. O céu foi engolido por um manto amarelado. Uma tempestade de areia. Os cavalos relinchavam em desespero, quase cegos. A areia entrava nos olhos, na boca, no pulmão. Elias gritou algo que Nayeli não compreendeu,
mas agarrou sua mão e a puxou com força. Quase arrastados pelo vendaval, encontraram refúgio entre duas formações rochosas. Ali, curvados contra o chão, esperaram que a fúria da terra passasse. O ar era sufocante. Nayeli tremia, não apenas de frio, mas do esforço de resistir. Elias tirou o poncho puído dos ombros, sem hesitar, colocou sobre ela. Ela o olhou surpresa. Pela primeira vez, seus olhos se encontraram sem ódio. Não havia palavras. Apenas um breve instante em que dois mundos opostos se reconheceram humanos diante do mesmo inimigo. Quando a tempestade cessou, o deserto estava transformado. As trilhas haviam sumido. O horizonte parecia outro. Era como se o mundo tivesse se apagado e reescrito em poucas horas. Elias respirou fundo, ajustou o chapéu e montou no cavalo. Nayeli o seguiu em silêncio. A fagulha de humanidade compartilhada permanecia ali, mesmo que ambos fingissem não notar. Homem contra o homem. Na segunda noite, descobriram que não estavam sozinhos. Rastros recentes marcavam a areia, cascos de cavalo, botas pesadas. Alguém os seguia. Acamparam em silêncio, próximos a um córrego seco. Elias pouco dormiu, o rifle ao alcance da mão. Quando a lua estava alta, o ataque veio. Um dos bandidos surgiu das sombras, faca em punho, investindo contra Elias. A luta foi brutal. Não havia tempo para tiros. Era punho contra punho, lâmina contra carne. Elias sentiu o corte atravessar seu braço, mas ignorou a dor. Lutou com a fúria de quem sabe que a derrota significa a morte certa. O bandido caiu por fim, o pescoço torcido em ângulo impossível. Mas antes que Elias pudesse respirar, outro avançou por trás. Nayeli reagiu. Pegou uma pedra grande. Com um grito selvagem, esmagou o crânio do agressor. O sangue escorreu quente sobre suas mãos. O silêncio que seguiu foi mais pesado que os gritos dos homens mortos. O vento pareceu parar. Elias, ofegante, encarou Nayeli. Pela primeira vez, ele a viu não como vítima, mas como guerreira. Ela o encarava de volta, os olhos ardendo. Não havia arrependimento, nem fraqueza. Havia apenas a certeza de que, para sobreviver, ambos precisavam ser mais do que fugitivos. Precisavam ser armas. Homem contra si mesmo. Os dias seguintes foram mais duros. O ferimento no braço latejava. Elias sangrava um pouco a cada movimento. Mas a dor maior vinha de dentro. Enquanto caminhavam, ele lembrava. Lembrava da esposa Ana, cujo sorriso fora roubado pela febre em uma noite silenciosa. Lembrava do filho que nunca nasceu, de um berço vazio que ficou para trás quando deixou sua fazenda destruída pela guerra. A solidão havia se tornado sua única companhia. E funcionava. Até agora. Porque cada vez que olhava para Nayeli, sentia algo perigoso. Algo que acreditava estar morto. Esperança. A esperança de sentir novamente, de não ser apenas sombra, de acreditar que ainda havia calor possível no mundo. Mas esperança, ele sabia, era a faca mais traiçoeira. Era ela que deixava o homem vulnerável. Construção da confiança. No quinto dia, a febre o alcançou. O corte infeccionou, o braço inchou, e Elias caiu do cavalo em plena tarde. Nayeli correu até ele. Poderia tê-lo deixado ali, vulnerável, exposto ao sol e aos abutres. Mas não deixou. Arrastou-o até a sombra de um penhasco. Preparou ervas, misturou folhas secas com água turva. Cantou baixinho, em sua língua, palavras que Elias não compreendia, mas que soavam como prece. Ele delirava. Via vultos. Revivia memórias. Sentia o toque frio da morte se aproximando. Mas, entre os delírios, havia sempre a mesma imagem, Nayeli, sentada ao lado, cuidando dele. Ela molhava seus lábios rachados, trocava as bandagens, afugentava os corvos que se aproximavam. Elias, em meio ao delírio, murmurou o nome da esposa morta. Nayeli não entendeu, mas segurou sua mão. Não por obrigação. Por escolha. Quando ele abriu os olhos dias depois, a febre havia passado. O sol batia nas pedras, e o vento soprava leve. Nayeli estava lá, ao seu lado, ainda segurando sua mão. Você deveria ter me deixado morrer, disse Elias com a voz rouca. Nayeli apenas o encarou. Não respondeu. Mas no fundo dos olhos dela havia uma verdade silenciosa,
ela escolhera não deixá-lo morrer. Caminho adiante. Seguiram viagem com passos mais lentos. Elias ainda se recuperava, e Nayeli assumirá parte da liderança. Caçava pequenos animais, encontrava água em lugares que Elias jamais teria notado. Aos poucos, ele passou a perceber a força dela de outro jeito. Não apenas como guerreira em batalha, mas como filha da terra, alguém que sabia dialogar com o deserto onde ele apenas sobrevivia. Elias sentia o vínculo crescer, mas temia. A cada gesto dela, uma rachadura se abria na muralha que ele construíra em torno do coração. Uma muralha que, uma vez rompida, poderia nunca mais ser erguida. Clímax da travessia. Numa noite silenciosa, acamparam perto de um leito seco de rio. A lua refletia nos olhos de Nayeli. Elias, sentado ao lado, pensava no que dizer. Mas as palavras morreram na garganta. De repente, o silêncio foi quebrado pelo uivo distante de coiotes. O som ecoou, carregado pelo vento. Nayeli ergueu o rosto, atenta. Elias descansou a mão sobre o rifle. O deserto lembrava a cada instante que eles ainda não estavam a salvo. Mas, por alguns minutos, não importou. O fogo da fogueira iluminava seus rostos. O silêncio entre eles já não era hostil. Era cumplicidade. E naquele instante, Elias compreendeu, já não eram apenas fugitivos. Já não eram apenas sobreviventes. Eram companheiros de jornada, ligados por algo maior do que ódio, maior do que medo. Fecho da sessão. Dias depois, no horizonte, colunas de fumaça se erguiam. Sinais de aldeia. O destino de Nayeli estava próximo. Elias sabia que aquilo significava separação. E talvez julgamento. Mas por dentro, uma certeza crescia. Ele havia partido daquela ravina como homem solitário. Agora, caminhava ao lado de uma jovem Apache que lhe dera um motivo para continuar respirando. A travessia não havia apenas testado seus corpos. Havia arrancado máscaras, revelado dores, costurado cicatrizes. O cowboy solitário e a guerreira Apache já não eram os mesmos. A estrada havia os moldado. E o que esperava adiante seria ainda mais cruel. A lua minguante iluminava as colinas quando Elias e Nayeli finalmente alcançaram a aldeia Apache. O silêncio que os envolveu não era de paz, mas de pesar. Ao longe, ouvia-se o eco de tambores lentos, cada batida carregando o peso da morte. O corpo do jovem guerreiro, irmão de Nayeli, foi recebido em meio a cânticos de luto. As mulheres pintaram o rosto de preto, enquanto os homens erguiram o corpo para o círculo sagrado. O fogo central ardia baixo, como se também lamentasse. Os olhos dos anciãos recaíram sobre Elias. Para eles, ele era um invasor, um estrangeiro com cheiro de pólvora e botas cobertas de poeira branca. Alguns guerreiros cerraram punhos sobre as lanças. Outros murmuravam que um homem branco trazia apenas desgraça. Elias não tentou se defender. Apenas permaneceu imóvel, com o chapéu contra o peito e os olhos baixos. Sabia que nada que dissesse apagaria séculos de dor entre aqueles dois mundos. Foi Nayeli quem se ergueu diante do conselho. A voz dela não tremeu. Ele lutou contra os homens que mataram meu irmão, disse, em Apache. Sem ele, eu estaria morta. Alguns homens riram com desdém. Outros a olharam com desconfiança, como se suas palavras fossem fruto do choque da perda. Mas o respeito que carregava entre os seus fez o conselho hesitar. O branco ficará como prisioneiro, decretou o ancião mais velho. Até que os espíritos mostrem se ele veio como inimigo ou aliado. Correntes improvisadas de couro foram presas em seus pulsos. Elias não resistiu. Em seu peito, um silêncio mais pesado que ferro já o mantinha cativo. A ameaça externa. A noite parecia querer repousar em calma quando o vento trouxe um cheiro conhecido. Fumaça, óleo queimado, fúria. Cavalos surgiram do horizonte como espectros. Eram os sobreviventes da emboscada, bandidos armados, rostos marcados pela sede de vingança. Tochas erguidas, gritos animalescos, a promessa de sangue. A primeira cabana foi incendiada antes mesmo que o alarme soasse. Mulheres correram com crianças nos braços, guerreiros apressaram-se a erguer arcos e lanças, mas o ataque era brutal, rápido, organizado. Elias ouviu o caos da prisão improvisada. O cheiro de pólvora o fez estremecer. Ele puxou as correntes com força bruta,
sentindo o couro cortar seus pulsos até rasgar. Quando enfim se libertou, agarrou o rifle que um guerreiro morto havia deixado e correu para o campo de batalha. O fogo iluminava a noite como um inferno. Chamas devoravam tendas, gritos se misturavam a aço contra aço. Elias disparava com precisão fria, derrubando um após o outro. Os apaches o viram lutar como um deles, talvez até mais ferozmente. Sua figura era quase um espectro. O chapéu sombreando os olhos, o rifle cuspindo morte, os punhos tingidos de pó e sangue. No centro do ataque, o líder dos bandidos surgiu montado, cicatriz profunda no rosto, olhos que ardiam em crueldade. Era ele quem comandava o massacre. Ao vê-lo, Elias sentiu o passado retornar. Aquele mesmo homem havia liderado batalhas contra inocentes durante a Guerra Civil. Era como se o destino houvesse traçado aquele duelo. O duelo. O som ao redor desapareceu. Para Elias, havia apenas aquele homem. O inimigo. A besta de carne e ódio que representava tudo o que o Oeste havia lhe tomado. Eles se encararam por segundos eternos. Depois, o aço falou. O bandido desceu do cavalo com faca de lâmina curva, avançando como fera. Elias ergueu o rifle, mas o golpe rápido quase lhe arrancou o ombro. A arma caiu. Corpo contra corpo. Poeira subindo. Mãos no chão. Punhos rasgando carne, dentes cerrados. Elias levou socos que fizeram sua visão escurecer, mas respondia com golpes que quebravam ossos. A faca brilhou outra vez. Elias a segurou com ambas as mãos, a lâmina cortando sua palma até o osso. Um grito rouco escapou dele, mas não soltou. Com força desesperada, virou a lâmina contra o inimigo. O som metálico da lâmina entrando no peito ecoou como trovão. O bandido arregalou os olhos, caiu de joelhos e tombou sem vida. Elias ficou de pé, ensanguentado, respirando como animal encurralado. Ao redor, a batalha se dissolvia. Guerreiros apaches empurravam os últimos invasores de volta para a escuridão. O ataque havia sido contido, mas a vitória tinha preço. A perda. Um grito cortou o ar. Elias virou-se e viu Nayeli. Ela estava caída, sangue escorrendo do ombro e manchando o chão. Não era um corte superficial, uma bala havia atravessado seu corpo. Elias correu, tombando de joelhos ao lado dela. Segurou-a nos braços, tentando estancar o sangue com as próprias mãos. Aguente, Nayeli, murmurava, desesperado. Não me deixe agora. Os olhos dela, mesmo enevoados pela dor, mantinham aquele fogo orgulhoso. Ela ergueu a mão, tocando o rosto dele com suavidade que contrastava com a brutalidade da noite. Você me deu vida além da morte do meu irmão, sussurrou. Mas nosso destino não é caminhar juntos. Elias sentiu as palavras como lâmina cravada no peito. Ele queria prometer mundos, queria lutar contra o próprio destino, mas sabia que no Oeste nem o amor vencia sempre. As lágrimas desceram, misturando-se ao sangue dela. O suspiro final de Nayeli foi breve, como o vento passando por entre as pedras do deserto. O corpo dela ficou leve em seus braços, como se a alma tivesse voado para além das colinas. Elias gritou. Um grito que não era apenas de dor, mas de perda acumulada, de guerras passadas, de tudo que o Oeste já lhe havia tomado. O som ecoou entre cabanas queimadas e corpos caídos, até que se dissolveu no silêncio da madrugada. Resolução. O amanhecer trouxe um céu cinzento. A aldeia estava de pé, mas marcada pelo fogo. As cinzas ainda fumegavam, e o luto pairava pesado. Os guerreiros reuniram os corpos, e entre eles, o de Nayeli. Pintaram-lhe o rosto com tintas sagradas, preparando-a para a jornada ao mundo dos espíritos. Elias permaneceu em silêncio, o chapéu nas mãos, incapaz de se afastar. Um dos anciãos se aproximou. Você lutou como um de nós, disse em voz grave. Mas seu caminho não é aqui. Elias assentiu. Não havia necessidade de discussão. O coração dele já estava enterrado ali, junto ao corpo de Nayeli. Montou em seu cavalo, ferido e devastado. O horizonte o chamava, mas ele sentia que não levava nada além de poeira e dor. Ao cavalgar, o vento levou suas lágrimas. Atrás dele, a aldeia se tornava apenas um ponto distante. Mas no peito, um peso eterno, a lembrança de uma jovem apache que lhe devolvera a esperança apenas para ser arrancada pelo destino.
Fecho poético mais CTA. O Oeste era terra de homens que perdiam mais do que ganhavam. Elias não buscava glória. Nunca buscará. Mas encontrou algo maior, a lembrança de um amor impossível que lhe deu coragem de seguir adiante. E assim, o cowboy que salvou a beleza Apache perdeu o próprio coração em troca. Narrador, voz grave, reflexiva. Se esta história tocou você, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Porque o Velho Oeste ainda guarda lendas de amor, perda e coragem, esperando para serem contadas.